Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um encontro para falarmos sobre química orgânica. O assunto de hoje, funções orgânicas. Nós trabalhamos com a maior função que existe, que é a função hidrocarboneto. Muitos dos conceitos que nós vimos na nomenclatura e na estrutura, na formulação de hidrocarbonetos, nós também teremos aqui esses conceitos aplicados. Professor, 100% dos conceitos? Não, mas uma boa parte, né, desses conceitos serão aqui reutilizados. E saibam que muitas das regras, muito do que você viu, continua valendo e vai ser aplicado. Não para todas as funções. Algumas funções nós vamos ter diferenças, mas a maioria vai seguir um perfilzinho parecido com hidrocarboneto. Beleza? Então é o seguinte, a primeira função, hidrocarboneto. Números que nós vamos colocar aqui para as funções apenas por um critério pedagógico, mas eu até diria assim, também em termos de importância. Quando eu falo importância, não é pela substância em si, mas pela função, pelo tanto de informações que nós temos acerca desta função, pela importância que ela tenha comercialmente falando. Beleza? Por isso, nós vamos ver agora uma função chamada alcool. Alcool. O que é importante que você saiba quando eu digo funções? Para hidrocarboneto, você só tinha que observar uma coisa para caracterizar a função hidrocarboneto. Se o composto tinha apenas carbono e hidrogênio, não poderia ter nenhum outro elemento químico, apenas carbono e hidrogênio. Beleza. Então isso caracterizava o hidrocarboneto. Agora, a sua preocupação é compreender o que é o grupo funcional. As características do grupo funcional. O que é um grupo funcional? É um grupinho de átomos que vai aparecer num composto, vai caracterizar uma substância e esse grupinho ele é muito importante. Por quê? É ele que determina um monte de propriedades do composto. Ele quem vai determinar um monte de propriedades do composto. Lá em hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, o que determinava as propriedades era tamanho da cadeia, se ela era aberta ou fechada, saturada ou insaturada. Aqui tem mais coisas ainda. Você vai ver que não é mais difícil do que hidrocarboneto. Até porque hidrocarboneto é a espinha dorsal. Mas a dificuldade do aluno, e esse é um tema que aparece muito nas provas, é identificar função. Nós temos centenas e centenas de questões aplicadas em provas em que a banca pede apenas o reconhecimento de funções. Depois ela pede, por exemplo, outras propriedades. Mas a coisa mais importante, guardem isso a partir de agora, a coisa mais importante é você bater o olho no composto e identificar com certeza, com absoluta tranquilidade, a função química a que pertence aquele dado composto. Existem grupamentos que são parecidos. E isso pode induzir o aluno a um erro quando ele vai identificar uma função. O que eu vou trazer aqui para vocês é buscar mostrar como a banca gosta de enrolar o aluno, como gosta de complicar o candidato. E trazer para vocês uma definição muito clara. Olha, o conceito é esse. Você tem que vasculhar isso no seu composto. Chega de mais papos, nós vamos agora realmente começar a função álcool ou álcoois. Temos muita coisa para falar sobre álcool, vocês vão ver que é a função que nós mais vamos nos deter depois de hidrocarboneto. O que é um álcool? É uma função orgânica. Mas qual o grupo funcional? Isso você tem que mentalizar. Qual o grupo funcional? Então você já pode fazer o seu resuminho, que é a presença de um grupo chamado hidroxila. O que é a hidroxila? É o OH. OH.
Só que esse grupo OH ele está ligado em um carbono. Sabe qual é a exigência para o carbono? Ele não pode ser insaturado. Ele não pode ser insaturado. Portanto, a definição para álcool é o seguinte: é todo qualquer composto que apresente OH, hidroxila, ligado a um carbono saturado. Então, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Então, eles possuem um ou mais grupos hidroxila ligada a carbono saturado. Essa é a palavra-chave de uma cadeia carbônica. Beleza? Eu vou trazer para vocês aqui assim, ó, grupo funcional. Seria isto aqui, ó. Isto é o que melhor representa. Esse é um carbono insaturado, porque ele faz... Quantas ligações vocês estão vendo aí? 4 ligações, mas todas são simples. E aí nós temos o OH. Isto aqui é a hidroxila. Beleza? Portanto, hidroxila ligada a um carbono saturado. Professor, carbono saturado é aquele que faz 4 ligações? Não, todo carbono faz 4 ligações. Isso é tetravalente. Saturado é que todos, né? Todas as ligações são simples. Preste atenção no que eu vou falar agora para vocês. As bancas gostam de trazer situações em que apareçam grupos OH. Mas eles estão ligados em uma outra situação. Por exemplo, olha esta situação aqui. Você tem um carbono, não interessa quem são esses ligantes, e aqui aparece nele o OH. O aluno desatento, ele faz o seguinte: nossa, aqui é um OH. Ah, então é um álcool. Não é álcool, porque esse carbono ele faz uma dupla. Na química orgânica, a gente sabe que dupla a gente representa pelo infixo em. E a hidroxila é ol. Então, de uma maneira geral, a função que tenha apenas a hidroxila como grupo funcional, o nome termina em ol. O nome oficial, ol. Aqui nós temos, nesse exemplo que eu dei, uma outra função chamada enol. Enol. E uma terceira situação que a banca gosta de ferrar o aluno é essa aqui, ó. Esta aqui. Ele coloca um grupo OH, que é a hidroxila. Aí o aluno fala assim, aqui é um álcool. Não, ele está ligado a uma cadeia aromática, chamada de feno. Portanto, ele é o fenol. Fenol é o nome dessa função. Não caia nesta pegadinha de banca. Não caia nesta roubadinha. E eu vou mostrar para vocês como eles adoram fazer a pegadinha. É assim, ó. Vejam. Isto aqui é um enol, um fenol ou um álcool? Professor, eu acho que é fenol. Por quê? Ah, porque tem a cadeia aromática. Então preste atenção. O OH é fenol quando ele estiver ligado direto na cadeia aromática, direto no anel. Esse composto que eu acabei de colocar, ele não está ligado direto no anel. Ele está ligado num carbono que não está fazendo nem dupla nem tripla. Portanto, esse carbono é saturado. Se ele é saturado, ele é um alcool. Percebam que eu estou sempre grifando ol. Por quê? Porque na nomenclatura, o sufixo empregado para álcool é ol. Então a gente força aqui a sua mentezinha para que vocês já fiquem antenados. Dê uma olhadinha. Coisas interessantes para a gente discutir. Esse cara aqui é o oxigênio e esse é o hidrogênio. O oxigênio, fazendo duas ligações simples, ele tem aqui uma geometria angular. Tá certo? O carbono, fazendo só ligações simples, ele tem uma geometria tetraédrica. O que vai acontecer é que este grupamento vai definir muitas das propriedades desse álcool. No exemplo que eu dei, quantos carbonos tem? Vamos ver. Eu tenho aqui um carbono, 2 carbonos. Portanto, prefixo et. A ligação entre os carbonos é simples, prefixo -an. Como eu determino que ele é um álcool, sufixo ol. Não tenho mais nada
para colocar neste nome oficial. Ah, professor, então álcool, eu nunca preciso dizer onde está a ligação OH, o grupo funcional? Eu não disse isso. Eu disse que nesse caso a gente não vai precisar. Por quê? Porque, deixa eu ver se eu tenho meu joguinho aqui no jeito. Não deixei ele aqui no jeito. Mas vou até colocar o slide, que eu vou pegar meu joguinho. Eu quero esse danado. Tá aqui. Ó. Vamos fazer essa barulheira toda mesmo. Olha porque eu não preciso. Porque aqui eu tenho 2 carbonos. Opa, professor, quem sabe faz ao vivo? É tudo na base do improviso? Não, é tudo ao vivo mesmo. É tudo montado para que você compreenda que a gente não tem pressa não. Que é melhor fazer uma vez só, bem feito, do que ter que fazer várias vezes mal feito. Ó, isto aqui seria o grupo OH. A bolinha vermelha o oxigênio, a bolinha cinza o hidrogênio. Beleza? Aqui nós teríamos mais 3 hidrogênios. Eu não vou colocar. Eu pergunto a vocês, em que carbono esse grupo OH pode estar ligado quando só tem um carbono? Só nesse. Você precisa se preocupar em saber em que carbono está a hidroxila? Não, só tem um. Beleza. Agora eu vou aumentar a situação aqui. Eu vou colocar mais um carbono. Mais um carbono. E aí eu vou perguntar a vocês, em que carbono... Ó, estamos discutindo tudo com um único grupo funcional, tá? Com um único grupo funcional. Depois a gente vai ver esses nomes, essas classificações. Quando tem 2 carbonos, você precisa se preocupar onde está o grupo OH, que é esse grupo aqui, hidroxila? Não, por quê? Está no primeiro carbono. Já falei que ele não tem lado, né? Ele tem posição. Ó, está no primeiro carbono. Está no primeiro carbono. Está no primeiro carbono. Ah, o primeiro, porque o número aqui é o número 1, se eu fosse precisar. Como sempre, e não tem outra possibilidade de estar em outro carbono, porque, por exemplo, estaria aqui, ó, é no primeiro carbono também. Eu não preciso usar a nomenclatura com numeração. Agora, vamos a uma terceira situação. Aqui eu tenho mais um carbono. Mais um carbono. São 3 carbonos agora. Onde eu posso ter o grupo OH se ligando? Olha aqui o grupo OH. Onde ele pode se ligar? Presta atenção. Ele pode se ligar aqui no primeiro? Pode, é uma possibilidade. Então seria no carbono 1. Se ele ligar nesse carbono, é um isômero. Ele está no carbono 2. Então, ó, existe a possibilidade de ligar no 1, existe a possibilidade de ligar no 2. Professor, mas não existe a possibilidade de ligar no 3? Não, aqui não é 3. Porque esse aqui do meio é 2. Se eu numerar daqui para lá, esse aqui é o 1, esse é o 2. Se aqui o grupo estivesse aqui, ó, seria essa situação. Ele continua sendo carbono 1. Resumindo, se ligar nesse carbono, a gente numera esse carbono como 1. Um grupo só. Ou aqui, grupo 1. Se ligar nesse carbono, grupo 2. Mas, o nome desse álcool seria propanol. Olha a cadeia carbônica dele. A cadeia carbônica é a mesma. Propanol. Só que eu posso ter a possibilidade do propanol ligando no carbono 1 ou a possibilidade do propanol, o grupo ligando no carbono 2. Como são 2 possibilidades que existem, eu já tenho que partir para uma numeração, identificando em que carbono está o grupo hidroxila. Tá certo? Uma dica importante, nós não vamos ter 2 grupos OH no mesmo carbono, porque esse grupo se torna instável e ele desidrata. Ele é instável, ele não fica como um carbono, como um composto que vai existir pela eternidade. Não, ele desidrata, ele se decompõe rapidamente. O que eu quero dizer
é que nós não vamos ter dois grupos OH no mesmo carbono. É uma observação que é importante para você depois pensar em formulações, em nomenclaturas. Uma terceira situação. Se eu tiver mais carbonos do que grupos OH, eu também tenho que identificar. Como assim, professor? Eu posso ter um grupo OH aqui, ó, e ter mais um grupo OH aqui. Certo? Eu não coloquei o hidrogênio, mas tanto faz. Pronto. Para quem tem toque, né? Olha lá. Esse aqui tem dois grupos. Tem dois grupos OH. Belezinha? Agora percebam que esses dois grupos OH, eles podem estar no primeiro e no segundo. Mas pode estar também no primeiro e no terceiro. Então, sempre que acontecer de o número do grupo, né, quantidade de grupinhos OH, for menor que a quantidade de carbonos, você vai ter que identificá-los. Concorda que quando tem um, né, somente nessas duas primeiras situações, com um carbono ou dois carbonos, você não tem que identificar? De maneira geral, são essas as dicas que eu dou para que você já comece a ficar esperto ou esperta por aí. Como eu falo mais do que a boca, eu já devo ter adiantado algum slide, mas não tem pressa. Nós vamos ver isso aqui como um checklist, caso eu já tenha mencionado. Existem muito mais coisas para falar sobre álcoois. A gente só está começando essa brincadeira. Então, o que são álcoois? Dá uma olhada. Álcoois são grupos compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila ligado ao átomo de carbono saturado. Isso já foi. Se o grupo não está ligado ao átomo de carbono saturado, ele pode ser um enol ou ele pode ser um fenol. Também já falamos isso. Beleza? Olha esta situação. Olha como é que a gente vai fazer o nome. Aí o aluno fala assim, professor do céu, eu vejo um slide desse, já me dá até tremedeira. Calma, bicho, fica tranquilo. Nós vamos começar aqui devagarinho. Aí esse slide que eu passei, você vai ver que daqui a pouco é bem baba, é bem tranquilo. Eu vou trazer para vocês os dois álcoois mais simples estruturalmente falando. E por acaso são dois álcoois muito importantes nas provas, comercialmente falando. Nos produtos que nós temos no cotidiano, nós temos o etanol, que ele é muito empregado industrialmente. Vamos ver quem é o metanol e quem é o etanol? Então vamos lá? O álcool mais simples que existe é esse aqui, ó, com um carbono só. Ele tem essa estrutura, carbono saturado. Ele pode ser representado assim, por esta fórmula mais condensada, mais simplificada. Ele recebe o nome de MET, por ter um carbono, AN, porque ele não faz dupla nem tripla o carbono, metanol. Vejam que é uma estrutura bem simples. Podemos aumentar a cadeia para 2 carbonos. Esta seria a estrutura de um outro álcool. Eu vou até mudar a cor aqui do grupamento, só para a gente brincar de lápis de cor. Portanto, aqui nós temos, ó, hidroxila num carbono saturado. É isso que você tem que saber. O nome desta criança é o ET, que tem 2 carbonos. A ligação que a gente vê é esta aqui, é simples. E o grupo funcional, OL. Portanto, ó, grupo funcional, OL. Beleza? Etanol, metanol. Professor, a gente pode escrever o metanol de uma forma reduzida e o etanol não? Pode sim. A gente representa assim, por exemplo. O que é importante que você saiba sobre esses dois álcoois logo de cara? E é uma regra que nós vamos usar para alguns álcoois, não todos. Eles têm apelido. Como assim, professor? Esse nome que a gente está estudando é o nome oficial. Eles têm apelidos. E como é que faz esse apelido? Tem regra?
Tem regra. Como é que faz? Faz assim, ó. Primeiro você escreve o nome da palavra álcool, função álcool, álcool. Daí você pensa, se esse cara for um radical, que na verdade ele é o metil. É o metil. E a terminação dele sempre vai ser o quê? Ico. Então, álcool metílico. Metanol é o oficial. Toda vez que eu ponho entre parênteses, você já deve saber que é o nome comercial. Esse aqui, portanto, ele é o álcool. Isto aqui, ó, é o radical etil. Etil. E a terminação ico. Portanto, álcool etílico. Esses dois caras, eles são bastante polares. Por que eles são bastante polares? Porque o grupinho OH, a hidroxila, confere uma grande polaridade. Então vem aqui comigo. O grupo OH, o grupo hidroxila, ele é polar. E tem mais, apresenta a possibilidade de pontes de hidrogênio. Ele já tem essa ligação, ponte de hidrogênio. Olha aqui, ó, hidrogênio ligado em FON. O H ligado direto no flúor, no oxigênio, no nitrogênio, caracteriza ponte de hidrogênio. E o que isso faz? Aumenta consideravelmente, aumenta o ponto de ebulição. Aumenta o ponto de fusão. Mas se ele for líquido, a gente vai se preocupar mais no ponto de ebulição. Portanto, prestem atenção. Metanol e etanol são muito empregados como solventes. São muito solúveis em água. E as bancas gostam de explorar uma coisa muito interessante entre eles. As moléculas são muito parecidas. Só que o metanol, ele tem a origem na natureza, a origem natural dele é na madeira. Ele está presente na madeira. E tem uma lenda antiga aí dos indígenas, que a madeira quando estava seca, e aí dava raio, trovão, principalmente um raio, pegava, caía numa árvore, ela pegava fogo. Só que tem um detalhe, o metanol tem uma característica muito batida em prova. A chama dele é incolor. Que isso? Quando ele está pegando fogo, você não vai ver a cor da chama. Por quê? A chama é incolor. Pô, professor, conta mais dessa história aí para mim? Sim, eu vou contar sim. Sabe quando? No nosso próximo bloco.